geração que fazemos contrato para tudo. Casamento é um contrato. Você já imaginou a possibilidade de fazer um contrato antinupcial? Eu sou a Fabiola. Eu sou a Leane. Eu sou a Karina. E hoje vamos falar sobre pacto antinupcial. O que é pacto antinupcial, meninas? Mas afinal de contas, o que é isso, né? Bom, nada mais é, como a gente falou, do que um contrato. Mas um contrato onde você vai definir as regras que você quer que seja utilizado no seu casamento. É isso mesmo. Sabe quando a gente conversa sobre regime de bens? Tem o regime da comunhão parcial, da comunhão universal, separação total de bens. São regimes. A gente vai depois fazer um podcast só sobre regime de bens. Mas, o que acontece? Esse pacto antinupcial, você pode escolher o regime de bens. Você pode, inclusive, misturar, criar o seu pacto, criar o seu regime de bens. E você pode até colocar algumas coisitas que estão muito na moda, né? Por exemplo, uma multazinha por infidelidade. Quem que vai lavar a louça? É sério? Né? Brincadeiras à parte, é um documento, um contrato feito antes do casamento. Inclusive, a sua validade, ela vai ser condicionada somente se houver esse casamento. Então, se por alguma circunstância esse casamento não acontecer, o pacto antinupcial não vai também ter nenhuma validade. Esse documento, ele vai servir não apenas para direcionar o tipo de regime de bens, que, como regra geral, seria o da comunhão parcial, mas se você for casar sobre o regime de comunhão parcial de bens, normalmente não se tem o pacto antinupcial. No entanto, isso não exclui a possibilidade, justamente porque não é só para isso que serve o pacto, né? Existem outras circunstâncias, desde da mais simples às mais complexas, que podem ser inseridas nesse documento para facilitar a convivência do casal. Então, esse documento, ele não é meramente para que haja ali um regime diverso do legal. Ele vai impor condições em que o casal deve respeitar e pode impor, inclusive, penalidades, como a Karina falou. Exato. E ainda tem um detalhe que é super importante em relação à questão do pacto. Por quê? Qual é o grande problema que a gente tem? E aí a gente traz aqui para uma coisa um pouquinho mais delicada, que seriam os divórcios. Como que se fala em casamento já falando de divórcio? Tá louca? Não. A questão é, a gente percebe muito claramente nos divórcios que há uma falha na comunicação e muitas vezes, principalmente na comunicação das finanças. Como que o motivo financeiro muitas vezes é o motivo de um divórcio, tá? Agora, por quê? Porque nós não somos educados, a nossa sociedade, a nossa cultura, não é comum que os casais discutam sobre finanças, sobre patrimônio. E, na verdade, isso é um ponto muito importante e que pode realmente ser um divisor de águas, né? Naquele casamento dar certo ou não. Então, assim, quando você faz um pacto antinupcial, você traz a conversa antes. Então, o casal, ele vai ter que conversar sobre o assunto. Por quê? Porque o casamento é um contrato. Então, por que não deixar aquele contrato mais claro? As pessoas têm dificuldade de conversar e falar sobre finanças, que é um dos principais motivos de se fazer, um dos principais motivos de se fazer um contrato antinupcial é finanças. Ou também questões sobre a convivência com outras pessoas, que filhos, né, que veio de outro casamento, que vai passar ali conviver com um novo relacionamento, são questões também que podem ser deliberadas ali no contrato antinupcial para facilitar o convívio. Só que, como a Karina disse, as pessoas elas têm dificuldade de conversar, a comunicação muitas vezes é falha. E aí os advogados, estamos aqui, né, justamente para isso, para falar que em que pese ser difícil de conversar, os advogados estão aqui também para facilitar essa comunicação na hora da elaboração de um contrato
antinupcial. E aí eu pergunto, essa prática é comum? Como vocês veem essa prática? É fácil lidar com essa situação no cotidiano do advogado, dos clientes, enfim? Tem se tornado cada vez mais comum. Na realidade, o próprio regime de bens, de comunhão parcial de bens, ele passou a ser, de certa forma, mais reservado, não é mais a primeira opção, justamente porque as pessoas têm ciência que existem outros regimes de bens que muitas vezes pode ser muito mais favorável para elas, principalmente no quesito financeiro, se houver outros bens futuros e também passados. Então, uma das características positivas do pacto antinupcial é justamente você discriminar essa questão dos bens. E em se tratando do pacto, apesar de não ser obrigatória a presença de um advogado, porque é feito mediante escritura pública, é feito em cartório, vai ser necessário a orientação para que não fique um documento com interpretação fraca, para que não deixe de colocar requisitos e questões essenciais nesse documento, porque assim, muitas vezes também a pessoa não tem a maturidade de saber o que colocar, né? Quando se trata de um pacto antinupcial, nós sabemos que podemos colocar tudo que envolve aquele casal, mas nós precisamos também colocar com um parâmetro jurídico, tudo o que a lei não proíbe, ou seja, a gente precisa preencher requisitos legais. Não é possível, por exemplo, você colocar ali uma renúncia de herança. Não é possível você fazer coisas que a lei não considera como legal. Sim, esses aí são outros pontos que também são interessantes, que é quando você já está pensando não somente, porque o pacto antinupcial ele serve para você analisar tanto um possível divórcio, que não é claro que a pessoa quando casa, ela não casa pensando em divorciar, mas a gente sabe que existe a possibilidade, claro. Ou o fim do casamento pela morte, que aí seria um pacto antinupcial em que você já pensa na sucessão. Também é uma ideia. E o mais interessante que eu acho também dos pactos antinupciais é você poder, como eu falei, como você não está preso a um tipo só de regime, você pode mesclar, tá? Quando você vai, como a Liane falou, você vai casar pelo regime da comunhão parcial de bens, que é o regime comum, o regime legal, quando você não escolhe, como a gente já falou em outras ocasiões, quando você não escolhe, o Estado escolhe por você. Então, quando você vai casar e você fica calada, significa o quê? Que o regime adotado no seu casamento vai ser o da comunhão parcial de bens, tá? Aí entra também aquele nosso primeiro podcast, né, dos maiores de 70 anos, que se a pessoa ficar calada, ela vai casar pelo regime da separação obrigatória de bens, tá? A diferença que teve foi justamente o quê? Que hoje, com a decisão que a gente tratou do nosso primeiro podcast sobre a decisão do Supremo, foi justamente o quê? Que hoje as pessoas com mais de 70 anos que queiram adotar qualquer outro regime diferente do regime da separação obrigatória, hoje elas podem. Então, hoje nós temos praticamente 2 regimes legais, tá? É o da comunhão parcial, que vale para todo mundo, e o da separação obrigatória para os acima de 70. Quer fazer qualquer outro tipo de regime que não seja esses 2, tem que fazer o pacto antinupcial. Exatamente. Interessante que a gente, às vezes, pode ficar assim na dúvida sobre o que colocar nesse pacto. Quando a lei não te reprime, o que eu poderia colocar? Eu fico imaginando, né, que a gente vê aí na mídia, principalmente entre os famosos, algumas coisas que deixam a gente assim até um pouco curiosa, surpresa, curiosa. Nossa, como que isso vai se dar? Em outros países, principalmente, questões de multa por traição, acho que a Karina chegou a falar sobre isso, questão sobre lavar a louça. Tem pessoas que colocam, por exemplo, quantas viagens elas querem por obrigação fazer por ano, se é para o mesmo país, se é para outro país. Essas questões, tudo você pode colocar no pacto. E também, outra coisa interessante é se o casamento é aberto, né?
tem pessoas que gostam Sim, de você que outras pode. pessoas participem ali da relação e Sim. isso também pode, se não for proibido, também pode ser colocado no pacto. É, que aí no pacto, na verdade, iria mitigar, ou seja, dar uma flexibilizada aí Na monogamia. Na monogamia. exatamente, na verdade, no dever de fidelidade, né? E aí a gente entra em várias outras questões. Aí a gente teria que analisar aqui o que é caso. traição, Sim. o que é traição. E aí entra realmente, como a Jane falou, da história dos pactos que são mais detalhados. Porque, por exemplo, quando a gente foi muito famoso um caso de um pacto antinupcial que tinha uma multa de 50 mil reais se houvesse traição. E aí, só que no pacto você vai na minúcia. Ah, houve traição. Mas o que é traição? Porque Então, pra mim pode ser uma coisa. Tem pessoas que acham que traição é conversar com outra pessoa na internet. Tem pessoas que acham que traição é o ato em si de estar ali presencialmente com outra pessoa e é traição. E tem gente que acha que os dois é traição. Que esses dois exemplos é traição. Então, como o conceito é muito subjetivo, no pacto antinupcial o ideal é que você realmente destrinche ao máximo, tem que ser bem específico, já que você está colocando questões muito singulares. E a gente pode utilizar o exemplo do Johnny Depp, que ele processou a esposa porque após o divórcio, ela jogou indiretas no Instagram acerca da infidelidade. Então, presumiram que seria por conta disso que houve o término do relacionamento. Se tivesse feito uma cláusula ali no pacto antinupcial, provavelmente não precisariam brigar judicialmente como foi feito, porque ele pediu uma indenização em função desses atos feitos por ela. É porque, na verdade, aliás, essa questão da multa, infidelidade, a gente está meio que importando. Isso. Porque que já é vem muito sendo comum, adotado, né? isso é muito comum lá fora. Nos Estados Unidos a gente vê nos filmes, né? Porque, enfim, é muito comum você ver esses pactos bastante detalhados, né? Que geralmente são feitos por bancas de advogados. Sim. Quem assistiu 50 Tons de Cinza sabe do que eu estou falando. Mas, enfim, essa é uma novidade que vem sendo introduzida aqui no nosso país, o que é muito bom. Tá? Tem esses detalhes que algumas pessoas consideram absurdas, está indo muito na intimidade do casal, mas qual é o problema? O casal definiu, não é o Estado que está definindo. Né? Se não é proibido, aliás, é a grande vantagem do pacto, né? Aquele negócio, tudo que não for proibido é permitido no nosso país, isso, né? Exato. Então, vamos fazer dentro da legalidade. E o que eu vejo como mais importante é conversa. Isso pode evitar, é justamente essas características que são adotadas para o pacto. Não é só uma questão fútil de o que cada um tem que fazer no relacionamento. É evitar que lá na frente esse casal se desentenda por questões que são previstas antes do casamento. O pacto ele só pode ser feito se for antes do casamento. Então, por menor que seja a questão, é necessário que fique muito expresso para evitar um conflito ali do casal e até um futuro divórcio, que é onde a gente está mais batendo, né, nesse vídeo. Sim, exatamente, porque a partir do momento que você discute um pacto antinupcial, você já deixa muito claro várias questões. Inclusive, as pessoas podem definir ali no pacto questões bastante sensíveis, até mesmo de repente, por exemplo, que tipo de religião eles são adeptos, o que é cada... Não, a gente opta pela religião X, quando a gente tiver filho, vai ser nessa religião que ele vai ser educado. Lógico, quando ele crescer, ele escolhe o que ele quiser. Mas, naquele primeiro momento, os pais é que devem definir toda a educação dos filhos, inclusive isso. Isso me fez lembrar de um caso que eu ouvi, que o casal, na comunicação deles ali, do convívio, eles estipularam que na vida, antes do casamento, a pessoa já tinha uma religião, a esposa tinha uma religião, o esposo, né, tinha uma religião, e eles optaram para, durante o casamento, cada um seguir sua própria religião. E aí a educação dos filhos, quando houver, eles decidiram que seriam
forma específica. Mas antes de ter filhos, cada um seguindo ali sua própria religião, a religião de infância. Isso é bem interessante, que também pode ser muito bem conversado entre os nubentes, os noivos. E uma coisa também legal que eu acho as pessoas estão se conhecendo. A gente tem várias contratualizações, como a gente até já tratou em outros podcasts, inclusive o contrato de namoro, né? União estável. A união estável, o contrato de namoro, todos são... Aliás, uma coisa importante, na união estável, como tudo é diferente na união estável, essas regras também de definição de regime de bens, elas podem ser feitas da mesma forma, tá? A diferença que tem é que não há a necessidade de fazer um pacto antinupcial. Por quê? Como o próprio nome diz, é antes das núpcias, antes do casamento. Tanto é que, como a Leane falou, se o casamento não acontecer, esse pacto cai por terra também. No caso da união estável, não, ele já está embutido tudo numa escritura pública única, tá? Isso é muito importante também, você já define tudo ali. E realmente a grande vantagem que eu vejo do pacto antinupcial ou desse pacto é você poder fazer escolhas, inclusive da questão do regime de bens, que eu bato muito nessa tecla, porque isso geralmente pode dar algum problema, como a gente vê muito também nos divórcios. A pessoa casou pelo regime da comunhão parcial e ela já tinha um bem anterior. No entanto, aí ela vendeu aquele bem e comprou outro. Tem a subrogação, que é quando você compra um, subrogação é assim, comprou um, aí depois comprou um outro bem. Aquele bem era só da pessoa, né? E aí, não, teoricamente, não vai comunicar. Só que se ela comprou outro, quando chega no final, não sabe mais nem onde está o dinheiro. E aí esse caminho fica muito difícil. Então, no pacto antinupcial, você pode definir determinadas coisas. Inclusive isso, olha, o bem X é somente dela. E já consta no pacto. Então, É como se eu tivesse, só para ver se eu entendi, é como se eu fosse casar hoje, pelo regime, por exemplo, da comunhão parcial de bens, um exemplo, e aí eu tenho uma casa de praia e eu coloco no pacto, a casa de praia não fará, voltando, eu vou casar pelo regime da comunhão universal de bens e eu tenho uma casa de praia, e aí eu coloco no pacto antinupcial que aquela casa não fará parte ali do acervo ali do patrimônio. Interessante, eu entendi agora. Tem várias, a gente pode fazer tudo. É por isso que ele é extremamente aberto. O pacto, ele pode ter um misto desses regimes. A virtude, a grande diferença é justamente essa, você não ficar preso no que a lei determina. Você tem livre e espontânea vontade para tentar fazer e ajustar da melhor forma para o caso concreto do casal. Muitas vezes aquele casal ali, cada um tem uma empresa, por exemplo. Se a empresa da esposa começa pequena e lá na frente ela tende a crescer, ela cresce, né? Então, assim, até essas questões futuras também podem ser previstas no pacto, desde que seja extremamente delimitado. Então, assim, é utilizado já há algum tempo, principalmente para pessoas que têm um poder aquisitivo alto, para pessoas que têm grandes empresas, e isso pode ser adotado para qualquer um, não fica restrito apenas a essa classe social. Qualquer pessoa pode fazer, atribuindo desde requisitos e pensamentos mais simples, mas que sejam claros. A questão maior do pacto antinupcial é você expressar sua vontade, a vontade do casal, para que não haja nenhum conflito futuro. A pergunta é, precisa de advogado? Não precisa de advogado para fazer o pacto antinupcial. É que nem o testamento. O podcast número 6 que nós fizemos, né? Que a gente tratou do testamento. Também não precisa de advogado para fazer o pacto antinupcial. Mas, como a Leane falou, é sempre bom você ter uma orientação jurídica, porque muitas vezes as pessoas acabam fazendo determinadas coisas e que Pega tem que estar dentro pega o modelo da internet e joga lá e fica o modelo para todo mundo, quando na verdade nós estamos falando de especificidade, estamos falando de particularidades, de vidas. E por mais que a gente não queira, uma pessoa vai ser sempre diferente da outra, um relacionamento vai ser sempre diferente do outro. Então,
por que não individualizar o seu pacto antinupcial para que você defina regras e tenha um acompanhamento jurídico para que depois não seja questionado o seu pacto? E é por isso que eu digo que advogado é absurdamente necessário para fazer um pacto, para redigir ali um pacto bem elaborado, de acordo com as características daquele casal que está ali prestes a realizar o casamento. De acordo com as vontades Isso. do casal, né? Porque, ainda que seja lavrada a escritura pública, o advogado, quando tem um acompanhamento, ele envia a minuta para o cartório. Então, tem ali toda uma preparação e somente o cartório que pode lavrar a escritura pública, mas tem um acompanhamento direto do advogado para facilitar o processo. Você respondeu minha próxima pergunta, que seria como se faz o pacto no antinupcial, né? A meu ver, com acompanhamento de um advogado, apesar de não ser necessário, mas Não ser obrigatório. não né? ser obrigatório, é necessário ali redigir ali os termos do pacto, leva ao cartório de notas e depois ao cartório de registro civil para deixar ali tudo certinho, tudo registrado, até porque é no cartório de registro civil que vai ser realizado o casamento, né? Perfeito. É isso. Então, acredito que a gente conseguiu trazer aqui os principais pontos relacionados ao pacto antinupcial. Foi um tema que foi pedido, as pessoas têm curiosidade de saber como que isso se dá. A repercussão na internet daquele caso lá do pacto que tinha a multa de 50 mil reais foi muito grande. Minas, né? Foi Minas, né? Uhum. Eu não lembrava exatamente onde. Enfim, mas foi muito grande. Então, trouxemos aqui algumas questões do pacto. Se tiver qualquer dúvida, qualquer curiosidade, coloca aqui nos comentários. E é isso. Curte o nosso vídeo, compartilha com os amigos. A gente está aqui para descomplicar o direito. Nós temos realmente essa missão de conseguir trazer o direito de uma forma simples e de uma forma que todo mundo entenda, porque não tem que estar o juridiquês o tempo inteiro na vida da gente. Não adianta um monte de coisa que a gente não entende nada, porque não vai atingir a razão social, o fundo social realmente, sabe? O intuito social que a gente tem, que é de difundir, de trazer para todo mundo o direito de uma forma mais simples e descomplicada. E é isso. Agora, se você é noivo ou conhece alguém que vai se casar, envie esse vídeo. Compartilha. Tchau, tchau. Até a próxima. Até a próxima.